Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Hoje é bom dia. Hoje é dia 13 de outubro, segunda-feira, uma chuva deliciosa. Tá chovendo aí onde você está? Dê graças a Deus. Agradeça a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu, pela nossa vida. Agradeça a Deus pela chuva, agradeça a Deus pelo sol, agradeça a Deus pelo vento. Agradeça a Deus por tudo. Porque quando a gente agradece, a gente está em sintonia com Deus. Agora, quando a gente não agradece, você já sabe, né? Com que sintonia a gente está. Com certeza não é com Deus. Então, porque a reclamação, a murmuração, como a gente via ontem, aqui em sabedoria, né? Nós percebemos quanto que a gente se afasta de Deus e só faz coisas erradas quando a gente reclama e murmura. Né? Só coisas ruins a gente traz pra gente. E eu ontem, quando a gente falava sobre Apocalipse, sobre sabedoria, eu citei Apocalipse, né? Eu citei das trombetas, na verdade eu citei os selos, né? E que no último selo, na verdade, saem as trombetas. Então eu gostaria de ler para vocês, só para fortalecer um pouquinho, porque o Apocalipse, gente, ele faz uma conexão com a Bíblia toda. Por isso que é interessante você ler Apocalipse. E eu vou sempre estar pincelando Apocalipse no meio dos nossos estudos. Para quê? Para incentivar você a ler Apocalipse. A você buscar saber mais sobre Apocalipse. Porque Apocalipse é a revelação dos finais dos tempos, ou seja, do tempo do governo do inimigo. É o final desse tempo. E Deus quer que você saiba desse final. E quer que você saiba também as coisas que irão acontecer para que você fique esperto, para que você fique vigilante, para que você não caia na tentação do inimigo, porque hoje, se o mundo está como está, se o inimigo a gente percebe que domina, parece que todo mal só domina o mundo, esse mundo que nós vivemos, que Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. Então, porque esse mundo aqui está reinando maligno. Hoje ele está ainda sutilmente, né, tentando agarrar os filhos de Deus, levar para eles. Mas a cada dia que passa vai se agravando mais. E vai chegar um momento que vai estar tão grande, uma tribulação tão grande, que os filhos vão se dispersar e vão atrás do inimigo. Porque serão coisas muito boas, né, que o inimigo vai oferecendo. Então todas as tentações, porque Jesus dizia cuidado com as tentações, né? Que a gente ensinou a gente a rezar o Pai Nosso para que Ele nos livre das tentações, que Ele nos livre do mal, que não nos deixe cair em tentação. Então por quê? Porque a cada dia que passa, a gente está mais próximo do final do tempo do inimigo. E cada vez mais final do tempo do inimigo, mais ele vai criando força e resistência para quê? Porque ele sabe que ele vai perder. Então ele quer arrastar o maior número de pessoas com ele. Ele quer se alimentar dos filhos de Deus. Então se você, nessa caminhada, você se desviar, não ser filho, quer ser rebelde, quer ser reclamão, quer ser pessoas que não perdoa, né, pessoas rancorosas, mais o inimigo vai pondo rancor e ódio no seu coração para que você não chegue perto de Deus. Porque Deus é tudo de bom. Deus é paz, Deus é amor, Deus é perdão, é mansidão. Deus é paz. Jesus disse: a paz desse mundo é uma paz que eu dou, é a paz que o mundo não dá. E o inimigo quer dar a paz dele, que é a paz desse mundo. Né? Então veja, nós precisamos cada vez mais ler a palavra e principalmente o Apocalipse. Então quando eu dizia ontem que as nossas orações, que todas as orações que são feitas, que a gente não deve fazer vingança, né? Que a gente não deve querer o mal do outro, deixe por conta de Deus. E em Apocalipse 8, e eu chamo vocês a ler todo o Apocalipse, principalmente hoje, e eu vou ler um pedacinho, um trechinho para vocês, do que fala daquilo que nós comentamos ontem, dos selos que eu disse, né? Na verdade é assim, ó, os selos, só para dar uma curiosidade aí para você despertar a vontade de ler Apocalipse, quando abre os selos, são 7 selos. Do 7º selo saem então as 7 trombetas. E na primeira trombeta é que vai sair, quando ele abre a primeira trombeta, essa é a visão que João está tendo, né? Então só para você saber se localizar. João, o apóstolo de Cristo, aquele que ele deixou para cuidar da mãe dele, que estava aos pés da cruz, foi que fez a revelação, que Jesus se revelou, fez a revelação do Apocalipse para ele. Então ele teve essa visão, ele vai vendo, gente, olha, João estava já com idade avançada, ele estava preso numa ilha chamada de Patmos, na Grécia,
E eu ainda vou conhecer essa ilha em nome de Jesus. E você pode ir comigo, vamos embora. Então João estava preso nessa ilha. Por quê? Porque todos, na época, o imperador, o imperador, se eu não me engano, era Constantino, acho que era Constantino, ele prendia todos aqueles que eram cristãos, todos aqueles que falavam da palavra de Jesus, que anunciava Jesus. Então ele prendia, ele exilava, ele queria que a pessoa morresse. E essa ilha de Patmos era uma ilha que só tinha cobras, escorpiões, jacarés e tudo mais que você pode ver por perto. E é uma ilha, ou seja, a pessoa ficava lá, ela ficava alargada à própria sorte. Ela não tinha como sair dali, que era ilha, era ilhado, né? Na volta é o mar, não tinha como ele sair de lá. E nesse momento ele tem essa visão, que Jesus dá essa visão do Apocalipse para ele. E depois, mais para frente, em Apocalipse, se eu não me engano, 11, acho que se eu não me engano é 11, mas enfim, ele fala que para ele assim, ó, acho que é 10, Apocalipse 10, que ele fala para ele comer o livrinho. O que é o livro? O livro é a palavra. Você come o livro, ou seja, você ouve a palavra, estuda a palavra, vive a palavra e vai anunciar essa palavra. E aí disse para João que ele ainda teria muito lugar para ele ir, para anunciar a reinos, para anunciar as pessoas. E aí quando Constantino morre, entra um novo imperador, que ele faz o quê? Ele absolve todos os que estavam presos por religiosidade, por politicagem. Ele liberta, e João é liberto da ilha de Patmos e ainda vai anunciar aquela visão, aquilo que Jesus tinha falado para ele. Olha como Deus é maravilhoso. Então nós temos que anunciar, essa é a nossa missão. João já não esperava mais nada, mas mesmo assim ele foi obediente. Olha, ser obediente a Deus. E ele foi, escreve o que eu estou dizendo para você. Gente, Apocalipse é maravilhoso, vai ler Apocalipse, é maravilhoso e Deus quer que a gente leia. Ele não vai trazer o fim enquanto os filhos não estudarem o Apocalipse. Por quê? Porque ele quer que todos nós se salvemos. Todos nós tenhamos a salvação. E o Apocalipse é um livro maravilhoso. E vai nos fazer nos remeter à Bíblia toda. Nós estamos estudando sabedoria e eu estou remetendo sabedoria ao Apocalipse. Olha que interessante. Então veja lá, vou ler para vocês o Apocalipse de 8, capítulo 8, versículo 2 a 5. Só para dizer para vocês ontem que cabe a Deus fazer a justiça e não a nós. Né? Não se vingue de ninguém, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Deixe nas mãos de Deus. Faça a justiça, que tem a justiça dos homens na terra, deixe a justiça fazer a justiça, mas deixe a justiça por conta de Deus. Nós aqui, nós temos que perdoar. É lógico que nós não podemos ser tontos, né? Deus não quer que a gente seja tonto, bobo, não. Mas que a gente seja manso, como uma pomba, né? E como um cordeiro, mas que a gente seja astuto como uma serpente, né? Que não deixe ninguém fazer da gente gato e sapato, vamos dizer assim, né? Mas que a gente seja manso e humilde de coração. E não façamos, né, a justiça com nossas próprias mãos. Então veja bem aqui, ó. Vi então os 7 anjos que estão aqui, ó. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, então deixa eu falar um pouquinho dos selos para vocês. O primeiro selo é o cavalo branco, que é uma falsa paz. Vai lá estudar Apocalipse e você vai entender mais. O segundo selo seria o cavalo vermelho. O que significa vermelho? Guerra, sangue, guerras, né? Mortes, né? Guerras, lutas. Depois de uma guerra vem o quê? Vem fome, destruição, a cidade fica destruída, a terra fica destruída. Então vem fome. Aí o terceiro selo é o cavalo negro, que é a fome. O quarto cavalo é esverdeado. Depois da fome vem o quê? Uma terrível morte, né? Então é o cavalo esverdeado, que significa morte. O quinto selo são as vidas que estão debaixo do altar. E aí sim, ó, eles estão debaixo do altar por eles terem sido imolados, ou seja, eles por conta da palavra de Deus, eles foram crucificados, eles foram mortos, foram assassinados. Se você for ler a história no princípio logo depois, né, que Cristo morreu, ressuscitou e foi para o céu, os apóstolos viveram os martírios. Se você vê os primeiros cristãos, o sofrimento dos primeiros cristãos, a perseguição de Roma sobre os cristãos, aí vocês vão vendo então que muita gente foi assassinada, muita gente foi imolada como Jesus. Então aqueles que estão debaixo do altar eles estavam
Por conta da palavra de Deus, por conta do seu testemunho, eles foram o quê? Eles foram assassinados. E eles estão com vestes brancas. O que significa veste branca? Eles estão esperando. Veste branca significa paz, salvação. Né? Eles estão esperando a glória eterna. E aí eles estão reclamando a Deus, pedindo a Deus que assim, até quando nós vamos ficar esperando, né? Isso está tudo lá no capítulo de 7, né? No capítulo 8. No capítulo 8 para frente vocês vão ver todos esses selos. E aí ele fala, espere mais um pouco, porque vai ter muita gente ainda que vão merecer o céu como vocês. Ou seja, nós estamos nessa espera. Nós somos esses que Jesus fala para esperar um pouco mais ainda, né? Para aqueles que estão reclamando, fala, deixa por minha conta. O que aconteceu com vocês, deixa por mim. Eu vou vingar de todos eles. Mas vocês aguardem mais um pouco até que possa vir mais, se completem. E os seus irmãos, ainda que serão mortos, ainda que serão martirizados. Que não tenha medo da palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Você pode sofrer muitas coisas, martirizado, mas nós sabemos que nossa vida é eterna. Então tudo aquilo que Jesus dizia, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Aí a gente tem que ter medo sim de perder a nossa alma, porque é a nossa alma que vai viver eternamente. Esse corpo aqui, ele vai apodrecer e vai ficar na terra, né? Somos pó da terra e o pó da terra vamos voltar. E o sexto selo, então, é o grande tormento, daí o sol fica negro, a lua fica cor de sangue, as estrelas caem do céu sobre a terra. E o sétimo selo, então, houve um silêncio. E aí do sétimo selo saem as 7 trombetas. E aí das 7 trombetas, aí sai, na primeira trombeta, ele fala aqui, ó, vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Eles receberam 7 trombetas. E o outro anjo se colocou perto do altar. Tinha nas suas mãos um turíbulo de ouro, ou seja, um incensário. Ele recebeu uma grande quantidade de incenso para ser oferecido, juntamente com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Veja, aí da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ser santo, gente, não é privilégio. Não vá pensando vocês, tá em São Sebastião, São Judas, Santa não sei. Não é privilégio deles. Não é privilégio deles. Todos nós, filhos de Deus, temos que ser santos. Porque se nós não formos santos, nós seremos pecadores. Nós somos santos e pecadores? Sim, nós sabemos que nós somos pecadores, nós sabemos que tem um Deus misericordioso que nos perdoa, mas não vamos viver assim eternamente fazendo pecado, achando que Deus vai perdoar, pecar, porque uma hora você pode não estar vigilante e essa hora ser a sua hora. Por isso que nós temos que estar vigilantes, porque nós não sabemos o momento que nós partiremos. Então nós temos que estar sempre vigilantes. Então tomemos cuidado para que a gente não caia em tentação, não caiamos no erro. E nos arrependemos, Nos arrependamos rapidamente. E também perdoemos rapidamente. Porque quem não perdoa, vive na amargura, vive no rancor. Que se você não perdoar o seu irmão, eu também não te darei o meu perdão. Jesus próprio disse isso para nós. Veja, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, gente. Para a gente viver, a vida que Deus quer mesmo, que é a vida de santidade. Então veja, a fumaça que subia até Deus é a fumaça do quê? Das orações dos santos. Ou seja, das orações daqueles que estão na terra, que fazem a Deus, a súplica de Deus. Então o que o anjo fez? Depois o anjo pegou o turíbulo e encheu com o fogo do altar e atirou o turíbulo sobre a terra. Olha lá. Atirou o turíbulo sobre a terra com as orações dos santos, fazendo justiça. E aí, então, o que houve? Houve, então, trovões, clamores, relâmpagos e grande terremoto. E aí, os 7 anjos, então, com as 7 trombetas, se prepararam para tocar. E aí, o primeiro anjo tocou, e aí você vai ver as trombetas, o que vai acontecendo em cada trombeta que vai, E depois, no final, tem são os selos, as trombetas e as taças. E aí a gente vai lendo o Apocalipse e vai aprendendo cada vez mais e vivendo, procurando viver cada vez mais, para que a gente não passe nessa grande tribulação, não sofra por essa grande tribulação que virá e que está, sobre a terra. Porque o Apocalipse ele está se cumprindo, gradativamente ele vai se cumprindo.
Todos os momentos que nós estamos vendo, guerra que nós estamos vendo, né? Pessoas que matam pessoas. Então o ódio, o rancor, o próprio demônio, né? Ele está agindo na terra através das pessoas. Então o demônio não tem poder sobre nós. Nós que damos poder para ele. Então tomemos cuidado com o poder que nós estamos dando. Então continuando aqui agora então na sabedoria, rapidinho. Eu queria ter esclarecido um pouquinho sobre o Apocalipse. Vai dando essa pincelada para você sentir o gosto de... Não tenha medo de ler, não. Tenha muito prazer em ler Apocalipse, porque com ele você vai aprender cada vez mais a ficar próximo de Deus. E é isso que Deus quer. E você sabe por que você não lê Apocalipse, né? Eu já disse isso em outra live, em outro vídeo. Porque o diabo não quer que você leia. Por quê? Porque lá está a derrota dele. Ele pode fazer de tudo para derrotar as pessoas, mas a derrota dele é fatal. E ele não quer que você saiba. Por quê? Porque ele quer te enganar, te iludir. Então não resista a ler. Então continuando hoje então no versículo 16 da sabedoria do capítulo 1, vamos lá. Com gestos e palavras, os injustos invocam a morte para si mesmo. Olha, percebe? Eles pensam que a morte é amiga e desejam ardentemente, chegando a fazer aliança com ela. São realmente dignos de pertencer à morte. Raciocinando de forma errada, eles comentam entre si. Olha só. Raciocinando de forma errada, eles comentam entre si. Nossa vida é curta e triste. Quando chega o fim, não há remédio. E não se conhece ninguém que tenha voltado do mundo dos mortos. Nascemos por acaso, olha isso, nascemos por acaso e depois seremos como se nunca tivéssemos existido. Vocês percebem aqui a desilusão das pessoas quando elas não conhecem Deus, quando elas não sabem quem é, qual é a sua verdadeira identidade? É assim que as pessoas pensam. É assim que estavam pensando as pessoas que estavam lá em Alexandria, quando a sabedoria é escrita. Olha o desespero quando uma pessoa não sabe quem ela é. Você é filho de Deus. Você foi amado, foi gerado, foi escolhido por Deus. Olha que eles falam aqui, nossa vida é curta e triste. E ele fala assim, nascemos por acaso. Ninguém nasceu por acaso. Você foi escolhido por Deus. Deus nos fez à imagem e semelhança. Então, quando eu vou tendo essa consciência que eu sou feito à imagem e semelhança de Deus e que eu tenho que fazer tudo aquilo, porque Deus, olha, veja, Deus já fez você com tudo. Você é um projeto, Sabe quando você projeta uma casa, você pede para um arquiteto fazer o seu projeto, aí você vê aquela casa linda, não vê? Aquela casa maravilhosa. Ela até faz até com os móveis dentro, se você quiser, né? Mas aquela casa linda, maravilhosa, esse é um projeto da casa que você quer fazer. Mas dentro dessa casa, e para construir essa casa, o que precisa? Você tem um projeto. Mas para você fazer essa casa se tornar real, o que você precisa? Pôr a mão na massa, né? Pôr a mão na massa. Você precisa contratar pedreiros, você precisa comprar os materiais, você precisa fazer isso. Mas Deus, veja, Ele já te fez, você é esse projeto. Mas para esse projeto dar certo, porque Deus fez esse projeto para você, foi criado para dar certo. Mas você tem que fazer a sua parte. Por quê? Porque Deus já te fez esse projeto maravilhoso. O arquiteto já fez a sua casa, aquele projeto de casa que você quer construir, maravilhoso. Mas agora você tem que fazer a sua parte para que esse projeto seja realmente feito, construído. Então você percebe que Deus te fez lindo, perfeito e com tudo que você precisa dentro de você. A semente está dentro de você. Veja a sementinha de uma... Pega uma semente de qualquer fruta, de qualquer árvore, qualquer coisa. Pega uma semente da natureza, pega. Você percebe que a semente é sempre pequena? A semente é sempre pequena. Mas quando você planta... Então a impressão que dá é que nós somos pequenos, né? Sem força. Mas quando você planta aquela semente, que ela rompe... Pega a semente, por exemplo,
vamos dizer de um mamão, vai, eu gosto muito de mamão, então pega a sementinha de mamão, ela é tão pequenininha, mas tão pequenininha. E quando você planta, lógico, ela não dá uma árvore enorme, mas ela dá uma árvore grande. Ela vai lá para 5, 6 metros de altura, né? 4, 5 metros de altura o mamão. E aí ele carrega de frutos. Mas para você que plantou aquela sementinha tão pequenininha, e aí ele rompe e vai, cresce. E você precisa ficar falando para ele assim, mamão, vai, dá mamão aí, mamão, dá mamão, dá mamão. Não. No tempo certo, ele vai dar o fruto que ele precisa dar. Ele não precisa que ninguém fale para ele o que ele precisa fazer. E nós somos essa semente. Deus já colocou essa semente dentro de nós. E Deus quer que essa semente se rompa dentro de nós. Para que a gente não seja e nunca pense como eles estão pensando aqui agora, que o autor da sabedoria está falando. Você nasceu por acaso, imagina. Você é uma semente maravilhosa que Deus plantou no útero da sua mãe. Ele te escolheu. E Ele nos fez, Ele me fez e te fez a imagem dEle e a semelhança dEle. Ou seja, Ele é o nosso rei. E Ele deu esse mundo para a gente governar. Vai lá ler Gênesis para você ver. Gênesis 1. Capítulo 1 de Gênesis já vai falar de toda a criação que Deus fez. Quando você nasceu, tudo isso que está aqui já estava lindo, maravilhoso aqui. Você não precisou fazer nada. Deus fez tudo. Tudo para você. E depois Ele fala para você ir e fazer a sua parte agora. Então não fique parado. Não fique parado, porque em Provérbios 6, capítulo 6, versículo 6, vai falar para a gente ver o que a formiga faz. Lê lá Provérbios 6,6 para você ver a importância da gente fazer a nossa parte, fazer romper a semente que está dentro da gente. Não fique deitado, cochilando. Ele vai falar lá no Provérbios. Cochila mais um pouco, dorme mais um pouco. O que vai cair sobre você? Vai cair a indigência sobre você, vai cair a miséria, vai cair aquilo que o inimigo quer. Por isso que o inimigo não quer que você saiba que você é filho de Deus, a imagem e semelhança dele. Ele não quer, ele faz você perder a identidade. Ele faz com que você volte ao seu passado, fique lamuriando o seu passado, fique lamuriando os seus pecados, para que você nunca saiba que você é filho de Deus, que merece perdão, mas que tem que tocar para frente, que tem que levar uma vida abundante, que Deus fez a gente para que viva uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A missão de Jesus foi de nos salvar. A missão de Jesus foi de falar como é que é o caminho, como é que é o caminho para o Pai. Essa era a missão de Jesus. E a nossa missão é anunciar esse Jesus. E é através da nossa vida, através da nossa vivência. Como que eu posso falar para Deus que Deus é maravilhoso, que Deus dá tudo para a gente, se eu sou uma pessoa que não faço nada, que eu não trabalho, que eu vivo só reclamando? Que face de Deus eu vou mostrar para as pessoas? Por isso que nós temos que viver a palavra. Você vai acreditar numa pessoa que vive reclamando, que vive sofrendo, que vive lamuriando, e ela vai falar de Deus, que Deus é maravilhoso? Aí você vai falar assim, que Deus é esse? Eu não quero um Deus assim. Então nós precisamos verdadeiramente viver aquilo que Jesus nos ensinou, para que a gente possa levar esse Jesus maravilhoso para as pessoas. E através da Bíblia nós vamos tendo esse conhecimento, essa sabedoria, e que nos faz mudar de vida, que nos faz abrir a mente, abrir nossa consciência. Então vamos ler mais um pouquinho só de sabedoria aqui, para a gente ler um pouco. Hoje nós só falamos de Apocalipse, né? Então veja, olha, como é chato, né? Como é chato ver alguém falando isso, né? Olha assim, nascemos por acaso e depois seremos como que nunca tivéssemos existido. Como você está deixando a sua vida passar por você? Você está realmente achando que você veio por acaso e que depois que você morreu ninguém vai lembrar de você? Faça a sua vida ser uma vida que todos vão lembrar. Deixe um legado que todos vão lembrar de você. E vai falar, puxa vida, como diziam as primeiras comunidades, vejam como eles se amam. Então vamos lá. Nossa respiração, olha isso, nossa respiração é fumaça. E o pensamento é uma faísca produzida pelo pulsar do coração. Olha isso, olha isso. Olha isso. O pensamento
é uma faísca produzida pelo pulsar do coração. E quando a faísca se apaga, o corpo se transforma em cinza e o espírito se espalha com o ar sem consistência. Olha o desespero, olha o desânimo quando a pessoa estava escrevendo o livro de sabedoria para as pessoas, para animar as pessoas. Ele estava dizendo assim, ó, são realmente então as pessoas, né, eles pensam que a morte é amiga e desejam ardentemente. Então aqui eles estão relacionando, no capítulo 2, versículo 1, está relacionando de forma errada. Ó, aqui é de forma errada, eles estão vendo de forma errada. Aí ele vai contar tudo como que é a forma errada e para mostrar para você que você tem que fazer a forma correta, que você é filho de Deus, que você tem uma identidade, que você não se deixe perder. Então ele vai falando aqui, com o tempo o nosso nome ficará esquecido e ninguém mais se lembrará do que fazemos. Nossa vida passa como um rastro de nuvem e se dissipa como neblina expulsa pelos raios do sol e dissolvida pelo calor. Nossa vida é uma sombra que passa e depois de morrer não voltaremos. Olha isso, colocando o lacre ninguém mais poderá retornar. Sendo assim, vamos gozar os bens presentes e usar as criaturas com o ardor da juventude. E eu vou deixar isso aqui para a gente refletir amanhã, porque é muito importante isso aqui. Quando as pessoas estão longe de Deus, eles acham que é esse mundo aqui, que tudo que está aqui tem que desfrutar, tem que fazer e aproveitar, porque não tem lá outro mundo. Cuidado, cuidado. É nesse mundo que nós temos que viver plenamente aquilo que Deus vai nos dar eternamente. Um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo onde as pessoas serão felizes. Então aí depois eu vou ler também outro pedacinho do Apocalipse, que é muito interessante, que é o capítulo 7, versículo 16, que vai falar. Muito lindo, mas vou deixar para amanhã. Então veja aqui está falando tudo aquilo que é o contrário daquilo que Deus quer para nós. Deus quer para nós uma vida de abundância, uma vida digna de ser vivida. Por quê? Porque você é filho. Não esqueça a sua identidade. A sua identidade é você. Você não foi nascido por acaso. Você foi escolhido por Deus para ser filho de Deus. Que você tenha uma boa segunda-feira, que Deus te abençoe e pense nisso. Você é um filho de Deus. É um projeto de Deus que foi criado para vencer, criado para dar certo. Mas para isso eu tenho que fazer a minha parte. Fica com Deus, um beijo no coração.